pessoal, Olá. tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é novo aqui em casa, aquele abraço. Para você que já é aqui de casa faz tempo, aquele abraço também. Bom, a gente sabe que está em um tempinho sem gravar vídeo, a gente pede desculpas, mas como a gente falou, né, no vídeo anterior sobre a palestra que a gente ia fazer, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente sempre que pode vem aqui para gravar um videozinho novo para vocês, tá bom? Bem, hoje é um tema muito bacana, é um tema que a gente estudou muito também, a gente ao longo do nossa jornada, a gente foi aprendendo cada vez mais com nossas próprias experiências também. E são coisas que as pessoas sempre perguntam, né? Então é por isso que a gente veio trazer para vocês hoje sobre tipos de mediunidade. Primeira coisa importante para falar para vocês, pessoal, todos nós somos médiums, né? A gente já falou isso em outros vídeos, né? A gente fala médium porque é um termo mais popularmente conhecido. Mas a gente pode falar que todos nós temos habilidades extrafísicas, né, e extrasensoriais que a gente muitas vezes não consegue enxergar no nosso dia a dia por N motivos, né? Então o que acontece? O que diferencia uma pessoa de outra, no caso uma pessoa quando tem mais mediunidade do que outra, é o que? É o seu padrão de consciência, né? É o quanto a pessoa está consciente de que ela tem aquela habilidade, de que ela tem acesso àquelas energias, de que ela consegue de algum modo estar presente no momento para absorver e integrar tudo que chega até ela, né? Porque nada mais, todos nós somos mais uma vez médiuns, então a gente é um meio de comunicação entre o universo, sejam espíritos, seres extradimensionais, interdimensionais, enfim tal, e aqui o planeta Terra. E o que é a mediunidade em si? O que é ser um intuitivo, né? A mediunidade em si nada mais é que uma habilidade, né? É uma habilidade única de cada pessoa, é uma habilidade única de cada pessoa de... Perdi a palavra. Interpretar as energias, os seres de outras dimensões, que estão em outras vivências, enfim. Então, é uma forma de interpretar outras energias, né? Aproximação de outras energias e mundos paralelos e daí por diante. E lembrando... Então, a mediunidade é isso, é a maneira que a gente interpreta essas energias. E só lembrando que a gente já falou isso diversas vezes também, não existe uma receita de bolo, não, segue esse caminho que você vai chegar lá. Por que não existe? Porque cada pessoa tem a sua jornada. Cada pessoa tem que passar e viver determinadas experiências para que ela possa cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então, assim, a gente vai trazer aqui algumas coisas. É provável que você se identifique com umas coisas ou com outras. O importante aqui é não fique julgando se você tem ou não tem, tem isso ou tem aquilo, enfim tal. Mas sim, atente-se aos fatos para que você possa identificar as suas habilidades, identificar a sua forma de reconhecer e interagir com essas energias. Exatamente. Tá, e é bom lembrar também que você não vai ser um tipo só de médium, por exemplo. A gente colocou aqui de uma forma linear para que a gente compreenda, mas na verdade a mediunidade é uma coisa só, tá? A gente está subdividindo para ficar um pouco mais fácil da gente entender e identificar isso com a gente, dentro da nossa própria experiência. Mas a mediunidade é uma coisa natural, é uma coisa que acontece com todo mundo e existem milhares de mediunidades diferentes. Hoje a gente vai trazer 8 que a gente tem conhecimento, que são uma das principais, que mais acontecem com as pessoas, tá bom? E é bacana falar assim, a gente não tem só um tipo de mediunidade. Nós temos vários tipos, várias formas de interagir com os outros mundos e com os outros seres. Geralmente a gente tem uma ou duas que prevalece mais, né, na gente, que são mais evidentes, mas nós podemos ter todas elas ao mesmo tempo, um pouco de um pouco de outro, dependendo do canal que a gente tenha mais aberto naquele momento. E a primeira que a gente vai falar, que é a mais conhecida, é a clarividência. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a tal famosa clarividência. É a habilidade de enxergar outras dimensões, de ter visões, né, de enxergar outros seres, ou espíritos, ou extraterrestres, ou enfim. Acontece... É uma energia, a habilidade de enxergar a energia. Né? A energia, ela tem, vamos dizer assim,
tudo tem uma informação por trás. E a clarividência é uma forma de visionar, visionária não, de ver, né? De ver mesmo, interpretar aquela energia através da sua própria visão, de como você enxerga. Justamente. Vamos lembrar também aquelas pessoas que fazem previsões para o futuro, né? A gente já ouviu, passou na televisão, inclusive, aqueles videntes que falam as previsões para um próximo ano e tudo. Então, o que acontece? A pessoa, naquele momento, tem acesso, né, àquela visão, aquelas visões, enfim, e ela traz as informações que ela está vendo naquele momento. Quando a pessoa acessa, faz uma previsão, né, por coletivo, o que acontece? Ela vai... tem acesso a determinado padrão de energia, né, que está sendo emitido pelo consciente coletivo, e então naquele momento em diante ela está vendo o futuro mais suscetível a acontecer, mais provável que aconteça. Mas não quer dizer que seja aquilo que vai acontecer de fato, porque não está escrito em pedra. Então ela acessa aquela informação baseada no padrão energético do momento, ela interpreta aquilo baseado no padrão energético do momento. Inclusive ela pode acessar nessas vezes, né, o campo acástico coletivo, né, não só o individual, mas o coletivo, porque são coisas que afetam, de certo modo, a coletividade. Pode ver símbolos, imagens, por exemplo, tá passando na frente de um prédio, né, meio inacabado ou antigo, enfim, e de repente ver situações que aconteceram ali naquele lugar, como se fosse acontecendo no momento presente. Ela tá vendo aquilo, mas já passou. Ou pode ver também coisas do futuro, como o Fernando falou. Pode ver símbolos, mensagens, às vezes nas paredes, que não existem fisicamente, mas ela consegue ver aquela energia ali na parede, por exemplo, frases ou vozes que ecoam ali, mas que não necessariamente estão ali, né, já passaram por ali, mas continuam na parede, né? Enfim, essas pessoas geralmente têm dificuldade de diferenciar, de ver exatamente o que é a terceira dimensão e o que são as outras dimensões. Geralmente, quem tem a clarividência muito desenvolvida tem dificuldade de permanecer no mundo físico e de dividir o que é outra dimensão e o que é o físico, porque para ela é tudo misturado, é tudo mesclado, é uma coisa só. Digamos que ela tem menos véus, né? Ela consegue então ter acesso ao mesmo tempo a diversas dimensões de energias diferentes, né? E o que é importante aqui para a pessoa que é clarividente? É saber interpretar as suas visões e as coisas que você está recebendo e vendo. Porque lembre-se, é tudo interpretação. Então você tem que aprender o que aquela determinada visão está querendo te dizer, o que aquela determinada palavra na parede está querendo dizer naquele momento, né? Então isso pode ser mensagens de guias, mensagens de espíritos que estão pedindo ajuda, ou enfim, só querem mostrar a história deles pra gente. Pode ser inúmeras coisas. Às vezes a gente pode ver mandalas, né, informações em formas de... a gente pode ver outras realidades, outros planetas, né, sei lá, de repente tem gente que até vê vidas em outros planetas, tem acesso, enfim, tudo, né. Então são visões, são às vezes símbolos que a gente recebe, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tem que aprender a desenvolver um vocabulário para aquilo. Porque você tem que desenvolver sua própria forma de comunicação com essas energias. Mas você vai perguntar assim, mas como que eu vejo? Como assim, né? Como assim eu vejo outras coisas? Como essa clarividência? Bom, inicialmente ela começa com o terceiro olho, obviamente, né? E começa na tela mental. Então a gente vê as coisas na nossa mente, nossa tela mental. Então a gente vai ver um ser, vai ver um guia, vai ver mandala, vai ver alguma outra coisa, né? E aí, com o passar do tempo, conforme isso vai se desenvolvendo, é possível que você veja também fisicamente. Como é esse fisicamente? É um holograma, né? É uma manifestação energética daquela pessoa, ser assim por diante, que você, além de ver com seu na célula mental, você vê ali do lado, enfim, ou qualquer outro lugar. É como se, vamos imaginar como se a nossa glândula pineal pituitária, que tem dentro do nosso cérebro, né, que tem a representação do chakra frontal, como se ela fosse um projetor. Lembra daquelas lupinhas pequenininhas que tinha uma microfoto dentro, você olhava assim, parecia que ampliava a foto? É mais ou menos isso. É como se ela projetasse aquela holografia para fora e você vê como se fosse ao vivo na terceira dimensão. Só que não é. É através desse mecanismo
desse chakra específico, dessas glândulas, tá? E vamos para o segundo agora, que são os sensitivos, os famosos sensitivos. Tem muito sensitivo, né? Quem que esponja aí, gente? Então. O que é ser um sensitivo, né? É a habilidade de interpretar outras dimensões através do nosso corpo emocional ou até mesmo ter sensações físicas. Então, são os que a gente chama os médiums esponjas, né? Que eles vão para os lugares e eles captam a energia do ambiente ou da pessoa que visita e às vezes identifica aquilo como sendo deles, alguma coisa que eles têm. Só que na verdade eles estão captando da outra pessoa, né? Vamos supor, chegou alguém na sua casa, você estava normal, muito bem, e de repente você ficou triste. Porque você captou aquilo daquela pessoa. Você é meio que você, com a sua própria energia, adentra ao campo magnético daquela outra pessoa e você capta as informações dela. Então é você que adentra o campo, não a pessoa que está adentrando ou querendo sugar sua energia. Você mesmo, como um médium esponja, faz isso. E você tem que aprender essa barreira, a desenvolver essa barreira para não sair captando tudo de todo mundo, porque isso acaba interferindo na sua energia e no modo de vida. Tem que desenvolver uma barreira, quer dizer, um limite, né? Um limite do seu campo energético, do seu campo áurico, para você não invada o espaço dos outros e para que as outras pessoas também não invadam o seu. Mesmo sem querer, isso acontece, viu, gente? Então... porque assim, você acaba, vamos supor, né? A pessoa entrou, tá próxima de você e você começa a sentir no teu corpo ou na tua emoção, né? Por exemplo, sei lá, sentir muito amor, ou sentir felicidade, ou sentir tristeza, ou sentir raiva. Então, se você não souber que aquilo ali é uma coisa que você está captando da outra pessoa, vai ficar difícil você entender que aquilo não é seu, né? E, por exemplo, como que funciona isso? Através de interpretação mesmo. Você adentra o campo magnético da pessoa, você entra em contato com a energia dessa pessoa, ou de tristeza, ou o que quer que seja que ela está passando por aquele momento. E a sua interpretação é baseada no sentimento ou no corpo físico. Então você sente em você o resultado da interpretação sua sobre a outra pessoa, sobre a energia da outra pessoa. Deu para ficar claro? Então, e para melhorar isso, a gente tem um terceiro médium, que é o sensitivo empata, que aí é um pouquinho mais embaixo, né? As pessoas podem ser os dois ao mesmo tempo, imagina que doideira. Não, o empata é aquele, trocando em miúdos, né, gente? Vai ficar bem simples. O empata é aquele que sente no corpo físico. Então, por exemplo, você tá com dor de cabeça, eu sou um médium empata, um sensitivo empata, e aí a gente se encontra e eu acabo captando a sua dor de cabeça, acabo sentindo a sua dor de cabeça. Já aconteceu muitos casos que a gente já pesquisou, até aconteceu com a gente, inclusive, da gente fazer uma consulta, enfim, tá? A gente às vezes acabar com uma dor de cabeça, uma dorzinha aqui ou dorzinha ali, e aí depois a gente cortou os cordões etéricos, tudo acabou, né? Mas só para simplificar, isso é muito comum acontecer também. E de fato no corpo físico sente, às vezes uma dor no estômago, uma dor em algum outro lugar, na perna, na cabeça, enfim. É muito comum acontecer. E essas pessoas, muitas vezes, às vezes ela, sei lá, tipo assim, ela tá ali na casa dela e de repente ela começa a ter sintomas de uma gripe ou sintomas de qualquer outra doença no corpo físico dela. E ela vai no médico, faz um monte de exames, não tem nada, não aconteceu nada, ela continua ali, parece que ela tá com a gripe, vem, escorre o nariz e tudo, sintoma físico mesmo. Uhum. E ela não tá percebendo que talvez tem um vizinho, um parente, ou enfim, que esteja doente ou esteja desenvolvendo alguma coisa. Aqueles sintomas, ou que ainda talvez está iniciando, mas ela já sentiu lá na frente, como se aquilo tivesse no corpo físico. Então, tem que entender que isso não é teu, né? Que isso não é do médium, isso não é dele. E é uma forma dele sentir e interpretar a energia que está ao redor dele. Então, é difícil ser um empata, porque muitas vezes você sente que a outra pessoa está sentindo. Então, hospitais, evitem. Você vai chegar lá, aí coisa vai sair pior do que você já. Para quem é empata, realmente tem lugares que são mais complicados, né? Por isso que é importante fazer exercício, às vezes, de proteção energética, de blindar no seu campo energético, para que você possa, de fato, ter uma vida normal, ter uma vida, né, comum e que não tenha esses problemas, né?
Porque tem gente mesmo que é muito sensível. A gente, inclusive, conheceu a Angélica, uma amigona nossa lá dos Estados Unidos, que, inclusive, ajudou a gente no nosso começo, que ela, no começo do despertar dela também, ela sentia as dores do mundo, por exemplo. Então, ela era empata ao ponto de sentir muitas dores no corpo, muita dor emocional, entrando em depressão. Então, a gente está falando assim, um tom de brincadeira para dar uma descontraída mesmo, mas acaba sendo sério até. Doloroso, né? Porque é uma coisa doída, tanto para o corpo quanto para a alma, né? É uma coisa que precisa de trabalho, você precisa reconhecer que você está nessa fase, que você é um empata, que você é uma esponja, que você precisa, assim, de fato... Aprender a lidar, né? Aprender a lidar com isso e delimitar os seus limites, né? Você precisa saber trabalhar com o seu campo energético, saber até onde você pode, até onde você não pode ir e assim por diante. Com relação aos sensitivos, ainda uma coisa importante de comentar que a gente acabou não falando os sensitivos, eles sentem também a presença, a aproximação de guias, de mentores, assim por diante. E sentem como, sabe aquele arrepio que às vezes dá, assim, do lado esquerdo do corpo, do lado direito, nas costas, enfim, tal. Isso é uma habilidade de um médium sensitivo. Quando tem aproximação de algum guia, de algum ser que quer se comunicar de algum jeito, a pessoa vai lá e sente no corpo físico aquele arrepio, às vezes sente um calor, às vezes se sente abraçado por uma energia que você não sabe o que é, vem uma emoção, né, que você não sabe de onde que vem, mas você está emocionado, entendeu? Então essa também é uma característica dos sensitivos, né, de sentir de fato a energia do ambiente e dos seres que estão se aproximando naquele recinto. E ainda sobre o empata, sensitivo empata, eles geralmente, por perceberem isso, eles não sabem às vezes o que são, né, esse tipo de sensitivos, de médiums, enfim, e eles acabam ficando mais assim reclusos, né, não interagem muito com as pessoas, não vão muito a festas, a eventos grandes, ao supermercado, isso incomoda eles de alguma maneira, porque eles meio que sentem que precisam controlar o ambiente que eles estão. Então, quando a gente é um sensitivo empata, a gente precisa entender até onde aquele sentimento é nosso e até onde o sentimento ou o físico, né, o que a gente está sentindo no físico, não é nosso. Então, a partir daí, a gente começa a identificar. E o próximo é o quarto médium, que é o de clareaudiência. Esse é muito óbvio, né, que é ouvir, né, a habilidade de interpretar outras dimensões e seres através do som, ou como o som. Né? Geralmente começa com o som dentro da cabeça, mais uma vez, né? E com a própria voz da pessoa, para a pessoa não se assustar, para a pessoa, né? E acostumando com aquilo tudo, com as informações que estão chegando, aquela energia, e de interpretar aquilo tudo que está chegando, né? Geralmente também apito no ouvido é um sintoma de quem é clareaudiente. Então aquele i ou pi, ui, ajustes de frequência e tudo mais. Então se você escuta muito isso, provavelmente você é um clareaudiente. E não só com som, com fala, né, ou vozes, por exemplo. Então, música também é uma forma de comunicação. Às vezes você está num museu antigo, por exemplo, e ninguém está tocando nada, mas de repente você escuta como se alguém estivesse tocando algum instrumento antigo que você não sabe dizer de onde vem aquela música. Então também tem a ver ruídos, né, estalos, tudo isso às vezes você escuta, outras pessoas não escutam, são formas de comunicação através do som. Pode ser guia chamando seu nome, às vezes antes de alguma coisa acontecer, ou só para chamar a sua atenção para conversar com você, por exemplo. Enfim, existem muitas formas que eles se comunicam, né, através às vezes de madrugada, por exemplo, antes de você dormir, né, que é quando a gente está mais apto a isso, a desenvolver, a estar aberto. Você vai dormir, de repente vem uma voz, né, do nada, assim, como se fosse na sua orelha, mas não é. Então, tudo isso entra na parte de clareaudiência. Então, a gente precisa estar prestando bastante atenção e aberto, perder o medo, porque a gente sabe que isso tudo é uma interpretação. A mediunidade não é uma coisa paranormal, é uma coisa bem normal, tá? Então, próximo, que é o quinto, é o médium psíquico. Esse é um médium muito complicado. Esse daqui é assim, gente. Imagina que você está no computador.
Aí você vai e faz um download, né, de algum arquivo, aplicativo, qualquer coisa. E aí depois que você fez esse, né, download de um programa, enfim, tal, de um aplicativo, você tem que instalar esse negócio para você poder utilizar esse programa, certo? O que acontece? Esse médium psíquico que a gente inventou esse nome faz pouco tempo, enfim, é aquela pessoa que recebe informação, é como se fosse um bloco de informação, ela faz um download, né? E daí ela começa a destrinchar aquela informação e tentando achar uma explicação lógica e linear para poder racionalizar tudo aquilo que está chegando. E o pior, né, vamos dizer assim, entre aspas, a pessoa não sabe de onde vem, não sabe por que veio, ela só sabe que veio e ela tem uma convicção tão grande, mas tão grande que aquilo é verdade para ela, que ela não precisa de mais nada. Então, o médium psíquico tem a habilidade de interpretar outras dimensões e seres como pensamento ou energia mental, né? Como que funciona? Aquilo que o Fernando falou, recebe downloads, né? Então, são blocos de luz, de informação, tem códigos, símbolos. Não necessariamente que ele vá ver isso, mas isso vem através de código. E ele precisa arranjar um jeito de traduzir isso para uma linguagem que ele entenda. Então é muito complicado. E que as pessoas entendam também. Um outro caso específico desse, um exemplo bacana por exemplo, você está numa consulta com alguém, enfim, tal, no nosso caso, não a gente, mas no caso. Diversas vezes está numa consulta com alguém e a gente começa a falar um monte de coisa que a pessoa precisa ouvir, de algum modo aquilo ressoa com a pessoa que está ouvindo a informação, só que a gente não está ouvindo nada. Vem como se fosse no automático, assim, vai falando, vai saindo, né? Porque é difícil. Esse médium, eu falo com propriedade. Esse médium, ele às vezes tem informações muito fora daquilo que ele tá habituado. Então, às vezes a gente... senso comum, né? Então a gente às vezes questiona se a gente tá ficando louco, se aquilo realmente veio, da onde aquilo veio, como que aquilo veio. A gente não sabe como, a gente só sabe que aquilo é real, que é aquilo ali é a verdade, que aquilo é a nossa verdade, que aquilo tá correto, que aquilo, enfim, é uma forte sensação de saber que aquilo é aquilo, entendeu? Por isso que é difícil, porque você não tem nenhum ser para se comunicar, você não recebe uma mensagem muito clara no seu ouvido, ou você não recebe uma imagem, você simplesmente sabe. Então é difícil você explicar. E muitas vezes esses downloads acontecem quando a gente está conversando com alguém sobre algum assunto. É meio que funciona assim, você não pensa, você não raciocina, você simplesmente fala e aquilo flui, aquilo vem. Então é assim. É uma força, quem é esse médium psíquico tem uma força mental muito forte, um poder mental muito forte. Então, a questão da lei da atração, por exemplo, funciona muito mais rápido para essa pessoa, né? Coisas tanto boas quanto não tão boas assim acontecem mais rápido porque ela tem um mental mais aflorado nessa parte. E geralmente também são pessoas muito boas com comunicação, né? São bons comunicadores. Então, tudo tá meio que ali relacionado, né? Então, para esse tipo de pessoa que tem esse estímulo, geralmente você recebe um estímulo mental muito grande e acaba deixando a gente muito doido, muita informação e não sabe o que fazer com ela, né? Então, a meditação ajuda a colocar essas informações que a gente vai recebendo nos eixos, vamos dizer assim. Ajuda a aterrar, né? Vamos dizer assim, as informações, né? Porque você recebe, né? Aí você vai processando aqui no terceiro olho, no seu cérebro, enfim e tal. E aí o que ajuda a racionalizar isso, que ajuda a ter uma linearidade que fique de fácil entendimento, é você aterrando, né? Esse tipo de informação, né? Ou fazer que nem eu faço, pega alguém mais aterrado Isso só me usa, que gente, consegue entender as minhas doideiras e colocar de uma forma entendível para todo mundo, né? E também agora vamos pro sexto. Esse é um dos mais comuns que a gente vê por aí também. Muitas pessoas que trabalham com espírito, enfim, vocês vão entender. Porque esse sexto é o médium canalizador, que a gente chama. Ele tem a habilidade de acoplar a sua própria energia com a energia de outro ser.
né? É como se fosse uma troca de informações, ou Instantâneo. troca instantânea ali. Então tem 2 tipos de canalização que é conhecido como consciente e inconsciente. A canalização consciente, ela permite a pessoa, o médium, a sentir, a ver, a ouvir, enfim, tudo que aquele outro ser que está acoplando na energia dela quer passar ou transmitir, ela consegue passar a informação fidedigna àquilo que o ser tá falando para ela ou mandando para ela. Você vê aqui, né, um conglomerado de habilidades, né, que a pessoa tem acesso e dali por diante ela capta, né, integra, interage com essas informações, com essas energias e traz isso para o mundo físico, né? Geralmente os médiums que, por exemplo, conseguem se comunicar muito com espíritos ou com extraterrestres, por exemplo, essas pessoas conseguem mesclar a energia, né? Elas conseguem canalizar, mas elas não necessariamente deixam o corpo, permitem que aquele ser domine o corpo. Elas ficam conscientes no corpo, elas são conscientes dessa interação entre ela e esse outro ser, e a partir daí ela consegue passar a mensagem, a informação, né? Então muitos médiums que atendem às vezes em casa, tem médiums famosos na TV às vezes, né? Enfim, que conseguem fazer essa... tá falando isso, tá falando aquilo, ou recebi tal imagem, ou enfim, né? E tem a outra questão do médium canalizador, que é o inconsciente, é o médium inconsciente, que é, por exemplo, o Cryon, do Lee Carroll, né? Ele sai do corpo, a consciência dele fica do lado do corpo dele, como se fosse acoplado ali do lado, e a consciência, que é do outro ser que acoplou no corpo dele, toma conta da energia do corpo físico. Ele continua ali, né? Mas quem domina todo o aspecto físico, intelectual ali naquele momento, daquele corpo que ele estava habitando, é o Cryon, é a consciência, né? Que é um conglomerado de consciências que domina ali. Que a gente chama aqui no Brasil de incorporação. Então, assim, a incorporação, ela tá linkada a essa parte mais inconsciente do médium canalizador. Existe o consciente e o inconsciente, como a gente falou aqui. Então, geralmente no começo do processo, quando a pessoa não sabe muito bem, ela faz um pouco de cada, né? Ela é meio que inconsciente e às vezes consciente, até com que ela defina qual é o melhor modo de ela trabalhar a energia, né? Exatamente, que pode ser de um jeito ou pode ser de outro, aí não tem julgamento, cada um faça o que assim, lembrando que a incorporação, ela toma mais energia do médium, né? Então vai demandar um pouco mais ali de trabalho, de esforço e tudo mais do médium, né? Por quê? Porque vai estar usando a energia do teu corpo físico. Então, quando você voltar ao teu corpo, você vai estar mais cansado, você vai estar mais debilitado, né? É diferente de quando a sua consciência não sai do corpo e ela permanece e você simplesmente faz a canalização consciente. Na verdade, assim, nesse ponto, o que acontece depende também do tipo de médium, vibração, do ser, né? O tipo de vibração que o médium está e que o ser está também, porque do mesmo jeito que a Aline comentou que você pode sim estar mais debilitado ou cansado, digamos assim, a recíproca, né, ao contrário, também é verdadeiro. Dependendo de como for a canalização, dependendo de como as coisas, né, forem se desenvolvendo ao longo do processo, pode ser até uma ferramenta, digamos assim, para o seu corpo físico cada vez mais ficar mais estável, forte, uma vibração mais elevada, assim por diante, né? Exatamente. Nesse caso, canalizadores específicos, vamos citar um médium muito famoso no Brasil, que era o Chico Xavier. Ele era um canalizador, né? Ele era um canalizador das informações, dos livros, ele psicografava, né? Então, só para trazer um paralelo aqui, um exemplo aqui no Brasil, que pra gente, para entender, talvez seja melhor. Talvez as pessoas não conheçam Cryon, assim por diante. Né? E o 7º médium que a gente... 7º tipo de mediunidade. Tipo de mediunidade, né? Porque, na verdade, a gente não conseguiu identificar um nome específico para esse tipo de médium, porque... Acontece, eu acho que com a grande maioria dos médiums, no geral, né? Que acaba sendo uma como é que fala? Uma subclasse, sei lá. Não é bem uma subclasse, é tipo é como se fosse uma coisa que acontece já no intermédio do teu desenvolvimento, sei lá, não vou saber explicar. Por exemplo, são médiums que sentem aromas.
né, que tem o olfato como o seu principal, qual a sua principal mediunidade. Por exemplo, a pessoa tá, de repente, assistindo um filme, sei lá, do nada ela sente um cheiro muito forte de rosas, ou sente um cheiro muito forte de chá, ou sente um cheiro como se ela estivesse numa floresta. Enfim, é o cheiro, né, o olfato apurado, assim. Até então, de coisa queimada, por exemplo, assim, dependendo do que for, né? Cheiro de queimado, cheiro de gás, cheiro de, enfim, de coisas que não são tão agradáveis quanto flores. Então acontece dos dois, né, gente? Vamos lembrar, assim, que a gente tá no mundo dual, depende do seu padrão vibratório, né? e depende também do ser com que você tá entrando em contato, né? Que nem sempre a gente vai escolher também ali, né? A gente vai escolher ter esse contato ou não. Mas às vezes a proximidade acontece do ser se aproximar para saber se você vai aceitar, enfim, essa interação ou não. E aí cabe a você decidir. Então nem sempre vem seres, né, tão bacanas assim, porque justamente a gente não é todo dia que a gente tá vibrando num padrão bacana, né? Então esse sétimo, ele interpreta, né, o mundo de outras dimensões e outros seres através do olfato. Então, por isso que eu falo, não sabemos onde encaixar ele, porque, na verdade, às vezes ele vem como um complemento de uma outra habilidade dos médiuns que a gente citou até agora, né? Pode ser, pode até encaixar na parte de quem é sensitivo, né? Porque é um complemento, é um complemento, né? Então, tem gente que a gente já ouviu, conversou, enfim, tudo, que elas, além de sentir, né, a aproximação, sei lá, de um anjo da guarda, um guia espiritual, enfim, com os arrepios, ela sente o cheiro de flores do campo. Já sabe que é determinado guia que está se aproximando. Então a pessoa, ela pega aquele cheiro e associa a determinada energia, seja guia, que é espiritual, ou outra dimensão. Às vezes o cheiro te remete a uma lembrança ou alguma imagem que passou na sua vida, que na verdade aquela imagem que veio por causa daquele cheiro é que tá te dando alguma mensagem, ou te dando algum posicionamento ou resposta do que você pediu. Então é um mundo muito complexo aí, né? Que daí a gente tem que observar muito bem o que acontece para entender qual que é a mensagem. Mas lembrando, também é uma interpretação de energia, tá? E a última e a oitava também é como essa que a gente falou, um pouquinho mais complicada, né? Que é o médium que sente sabores. Ele tem o paladar aguçado e simplesmente do nada, acontece comigo, tá acontecendo ultimamente, nesse último mês aí bastante. Eu sinto como se fosse uma bala, um sabor doce, né, na minha boca. Tipo, de madrugada, acordando de madrugada, um sabor doce na boca durante o dia, enfim, de repente sente aquele sabor doce. Pode ser amargo, pode ser azedo, assim como a gente já falou, né? Então isso também é uma forma de interpretação de energia, de algo que esteja ali acontecendo e que você está observando, você está, assim, interpretando aquela energia de uma determinada maneira. E isso também, como o anterior, pode estar vinculado com as outras mediunidades, pode ser um complemento para as outras mediunidades que a gente comentou aqui. Então pode ser enfim, tá te remetendo a alguma coisa na tua memória ou até do inconsciente que você não saiba, mas que tá ali abrindo algo, né? Fazendo alguma ligação dentro de você que você talvez não esteja completamente consciente daquilo. Pode trazer memórias ou pode te trazer alguma reflexão, algum sabor que você, né, tenha, ou enfim, tem inúmeras formas de você fazer essa interpretação. Isso depende de cada médium, verificar isso. Qual que eu tenho mais? Qual que eu estou mais propício? E aí você começa a trabalhar mais ali ao redor, em vez de tentar tirar para tudo quanto é lado, né? Isso aí. Porque, assim como a gente falou, existem muitos outros tipos de mediunidade e essas são algumas que a gente conhece, que a gente já passou, já experienciou, enfim, tal também. Experiencia ainda, né? Experiencia, que pode ser que te ajude a identificar qual que é aquela mais aflorada em você. Mas lembrando, a mediunidade não é algo paranormal, é algo bem normal, que todo mundo tem. Nós só precisamos entender qual que é a nossa forma de interpretar as outras energias que estão ao nosso redor. É isso aí. Tá bom, pessoal?
Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações e que elas sejam muito úteis para vocês, para o processo de vocês, né? A gente faz aqui tudo de coração, na verdade já era para ter trazido esse vídeo, mas enfim. E é isso, deixa nos comentários aí as experiências de vocês, o que vocês acharam legal, qual delas vocês não sabiam e que vocês entraram em contato agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, gratidão, um beijo pra vocês e namastê!